Boa noite, pessoal. Vou dar alguns instantes para vocês entrarem. Vou esperar a Mari chegar também, para a gente iniciar essa nossa conversa, que eu acho que vai ser bem proveitosa, não só para quem pratica yoga, mas, enfim, para a gente levar para muitos outros aspectos da nossa vida. Então, vou dar uns minutinhos, podem ir dando um oi conforme vocês forem entrando, podem contar também se vocês já praticam yoga ou se vocês vieram mais pela Mari, pelo lado da arquitetura. Vai ser bom entender de onde vocês vêm pra gente já direcionar a nossa conversa. Oi, Ellen, tudo bem? Queria também que vocês, se alguém puder me avisar se a conexão tá boa e se vocês estão me ouvindo bem. Às vezes os comentários demoram para chegar aqui. E Mari, tu tá por aí já? O Insta já teve tantas atualizações e faz tanto tempo que eu não faço live que eu já nem sei se eu tenho que chamar, se eu... A Helen tá na estrada, é isso aí. Não pode perder a live. Mas tu tá dirigindo, pelo amor de Deus, presta atenção na estrada. Vamos só ver se a Mari dá mais alguns instantes. A gente hoje vai falar sobre a relação entre o yoga e a neuroarquitetura. E a Maria é minha aluna e há um tempo já a gente vem conversando sobre o assunto e vendo algumas relações, né, entre os dois assuntos. Essa live estava para sair há horas e aí a gente achou que agora fosse o momento ideal. A gente conseguiu se juntar para trocar mais ideias e trazer aqui para vocês. Deixa eu só ver onde é que ela tá. Não sei se eu consigo. Não tem nenhum pedido ainda aqui da Mari. E vou dar mais uns minutinhos por enquanto. Oi, Ju. Não sei se tu tá ali. Vão dando um oi conforme vocês forem entrando, pra gente saber quem tá por aí. Agora sim, a Mari entrou. Mari, pode mandar a solicitação, que daí eu já te adiciono aqui. Oi, Ju. Oi, Ju. Agora sim, tudo bem? Não tava vindo a solicitação ali em cima, não tava aparecendo tu online, tive que te procurar pra ver se já tinha entrado. Às vezes demora mesmo. É. E, bom, eu tô te ouvindo bem, então, pessoal, se vocês puderem só dar o feedback de como tá o som da Mari, se vocês estão nos ouvindo bem. Tá dando eco ali? Acho que não, né? Acho que não, pra mim tá tudo certo. Tá bom. Então vamos lá, eu já dei uma mini introduzida aqui. Queria falar, né, do porquê da gente trazer esse conteúdo agora. E ao longo da live vocês vão entendendo a importância desse assunto. Mas, bom, depois que começou a pandemia, muitas pessoas começaram a praticar yoga em casa, né? É. E aí, a prática que era no estúdio de yoga, um lugar mega, né, zen, todo bonitinho, preparado para a prática, se tornou a sala de casa, o quarto. Então, as pessoas tiveram que se adequar a isso. Eu acho que muitas pessoas ainda têm dúvidas, né, de como preparar o ambiente para a prática e até talvez tenham, talvez não entendam a importância de pensar bem no ambiente em que elas vão praticar. Então, Exatamente. trocar essa ideia. Mari, se tu puder, te apresenta um pouquinho, Então, fala a tua formação. então, meu nome é Mariana Merding, eu sou arquiteta. Eu sou especialista em. Eu digo sempre que eu sou especialista em construção civil pelo título, né? E neuroarquitetura pela prática, porque na época que eu comecei a estudar neuroarquitetura nem existia especializações em neuroarquitetura, hoje em dia já tem.
Então, depois eu vou dar uma pincelada do que é neuroarquitetura. Tem muita gente que acha que não conhece a neuroarquitetura, né? E basicamente, então, eu trabalho desde que com projetos de interiores, de reformas, obras e ensinando neuroarquitetura através das redes, de cursos e muitas outras coisas. Estamos aqui sempre criando conteúdo para divulgar e mostrar o que é neuroarquitetura. Eu conhecia neuroarquitetura através da Mari, eu não conhecia, não fazia ideia que isso existia. E aí a Mari começou a praticar comigo, e aí, né, com o tempo eu fui acompanhando o trabalho dela e vendo, nossa, isso faz sentido, e nossa, isso é muito importante. E aí depois a gente começou a ver esse link, né, entre o yoga e a neuroarquitetura. Né? E E a tu mesmo disse ali que muita gente começou a praticar na pandemia. Eu também fui uma das que comecei a praticar na pandemia, praticando, já comecei praticando online, né, Ju? Também conheci a Ju através das lives que ela fazia, né, de práticas, e daí depois virei aluna e agora não abandonei mais. eu lembro, tu foi a primeira. Eu já tinha alunas, né, do presencial de antes. E tu foi uma das alunas que eu criei a turminha, né? A primeira turminha, assim, das que vieram só depois da pandemia, começaram direto no online. E tá ali firme e forte na prática. Então, online é possível, é viável, né? E a gente pode deixar ele ainda melhor preparando o nosso ambiente. Isso aí. Então, a gente entender, né? O objetivo da live é fazer esse link entre as duas áreas, entre o yoga e entre a neuroarquitetura. E eu vou começar falando um pouquinho sobre yoga, porque eu sei que tem gente que vem, né, da área ali da arquitetura, que talvez não conheça yoga, talvez nunca tenha praticado. E depois a Mari fala um pouquinho da área dela e a gente começa a falar mais especificamente dos ambientes, tá? Para quem não conhece, o yoga é uma prática milenar, né? De muitos, muitos, muitos anos atrás. A gente fala que o principal objetivo do yoga é alcançar moksha, né? Atingir moksha, que é a libertação do ser. Eu não vou entrar a fundo assim nessas definições mais filosóficas hoje, e eu vou trazer. Yoga tem, a gente pode definir ele de inúmeras formas, né? Tem diversas definições. A que eu vou trazer hoje é a que faz mais sentido para mim, também a que eu acho que faz mais sentido com o tema que a gente vai tratar aqui. Então, numa das principais escrituras do yoga, né, o Yoga Sutra de Patanjali, ele fala que yoga é o aquietamento das flutuações mentais. Então, é conseguir, né, trazer aquele estado de aquietar a mente para que a gente possa se voltar para dentro, para que a gente possa olhar para dentro e reconhecer tudo que já existe ali dentro de nós. Mas, de uma forma bem prática, a gente pode dizer que quem começa a praticar yoga provavelmente vai atrás de um estado maior de calma, de um estado de relaxamento, vai para buscar diminuir a ansiedade ou o estresse, vai buscar bem-estar, né? Muita gente que começou ali a praticar na pandemia foi em busca disso, né? Foi buscando aliviar o estado de ansiedade que a gente estava vivendo naquele momento, foi para buscar um momento de maior conexão consigo, de maior calma. Então, a gente pode dizer de uma forma geral que as pessoas né, vão atrás do yoga em busca disso. E é aí que a gente entra, né, começa a fazer esse link com a neuroarquitetura, porque a Mari vai explicar melhor, mas segundo, né, a neuroarquitetura, o ambiente ele pode interferir, pode influenciar muito, né, para que a gente possa acessar esses estados que a gente busca no yoga. Então, Mari, vai lá. Ju, só um Melhor. parênteses aqui, ó. Eu vou tentar deixar o comentário fixado. Eu não sei se eu consigo fixar o setu. Eu vou comentar aqui o yoga mais neuroarquitetura para deixar como tema, e daí eu acho que talvez tu tenha que fixar. Eu não consigo fixar, tá? Mas se não conseguir, também passei. Eu vou explicando aí neuroarquitetura enquanto isso. Então, assim, gente, o que que é neuroarquitetura? Só para depois vocês entenderem o link que a gente está tentando fazer entre a yoga e a neuroarquitetura, né? A neuroarquitetura, ela estuda como que o ambiente, ele impacta o nosso corpo fisiologicamente, tá? Então, a gente quer descobrir o que que a gente, como que a gente sente o ambiente, como que a gente, as características do ambiente, o que que a gente pode mudar, o que que a gente pode projetar do ambiente para atingir determinadas sensações nas pessoas. E essas sensações, elas são medidas de acordo com as suas respostas fisiológicas, porque quando a gente tem uma determinada sensação,
o nosso corpo responde, com um batimento cardíaco, com alguma parte do cérebro começa a funcionar, outra para. Então, em determinadas indiferentes sensações, o nosso corpo funciona de alguma maneira. Então, por exemplo, assim, se tu entra num lugar que você se sente inseguro, o teu coração pode bater mais rápido, e daí isso já é um indício que tu começa a suar, determinadas partes do seu cérebro vão ativar, outras vão desativar. Então, assim, o que a neuroarquitetura ela quer é justamente saber como que o ambiente está impactando as pessoas fisiologicamente, né? Então, ele quer... E as características dos ambientes, né? Então, assim, porque um ambiente não é uma coisa só. Ambiente é cor, ambiente é forma, ambiente é luz, tem diversas características. Então, é assim que a gente vai estudando como que a gente vai projetando um ambiente para atingir determinada sensação ou emoção. Eu trago normalmente a palavra sensação porque medir emoção ainda não é bem possível, né? Então a gente mede mais as sensações. Então, mas tudo isso é de acordo com um objetivo, né? Então não é simplesmente projetar intuitivamente, achando que a pessoa vai, eu acho que assim ela vai se sentir confortável. Não. A gente quer realmente, de fato, medir se a pessoa está se sentindo confortável naquele ambiente ou não. Então, isso que é basicamente a neuroarquitetura, né? O que eu acho legal, assim, desse link que a gente faz aqui da yoga e da neuroarquitetura é que a neuroarquitetura, ela quer, então, assim, impactar o corpo, né? De fora para dentro, né? Ele quer estudar isso de fora para dentro, e a yoga vem ao contrário, ela vem desse autoconhecimento de dentro para fora, né? Então, porque depois que a gente se volta para dentro, a gente vê que a gente emana para fora. Então, eu acho que isso é incrível e os dois se complementam muito. Pelo menos para mim, quando eu comecei a praticar yoga, eu até relatei isso nos stories há uns dias atrás, né? Que foi muito um processo de autoconhecimento, porque eu tinha um certo preconceito, achava que, yoga é aquela coisa meio riponga, eu achava assim, né? Mas comecei meio naquele sentido assim, quero mais como um exercício, alongamento, postura, né? Eu cheguei nessa linha de pensamento. E depois eu fui descobrindo, assim, toda essa parte que a consciência corporal nos traz e que realmente começa a acontecer, assim, uma viagem dentro da gente de autoconhecimento. E daí, assim, vendo a Ju falar, que a Ju sempre linka também com... não dá simplesmente a prática, né? Ela ensina também o que é yoga, então isso eu acho muito legal. E, enfim, daí fui admirando, perdi completamente aquele preconceito de yoga e comecei a, de fato, né, a conhecer e admirar. Então, e daí a gente trocando ideias, e eu digo sempre que a neuroarquitetura ela é um assunto multidisciplinar, então ela bebe de várias fontes, o intuito dela é justamente isso, né? Porque neuroarquitetura é um apelido, né? O nome, digamos, seria neurociência aplicada à arquitetura. A gente quer ver os estudos de neurociência que são relacionados à arquitetura, aos ambientes, né? Então, ela acaba bebendo da neurociência, ela bebe da psicologia, ela bebe de vários aspectos, né? Então, a gente está sempre estudando coisas ao redor, né? Que envolvam comportamento, que envolva a fisiologia, que envolva autoconhecimento, mentalidade, enfim, os campos, assim, podem ser explorados de diversas formas, né? E a parte da yoga, eu acho que essa parte de autoconhecimento é super importante, assim, para trazer essa vinculação. E também ao contrário, né? Como o que a gente traz aqui, que eu acho que é o maior objetivo até da live, que é o fazer as pessoas tomarem a consciência do quão importante é melhorar o ambiente ao seu redor, como ele pode ser um facilitador da prática, né? Então, assim, a gente eu fiz também uma brincadeira nos stories há um tempo atrás falando da casa do Big Brother, né? Que daí acho que é um dos exemplos, assim, que as pessoas conseguem visualizar muito bem. Viram que a casa do Big Brother é aquela casa colorida, cheia de elementos, tudo assim, né? Para fomentar a treta, mas isso a gente pode falar depois, mais tarde. Mas ali a gente já começa a pensar nessa relação de como o ambiente
tá afetando as pessoas de alguma forma, né? Todo mundo ali viu, foi engraçado as respostas que tiveram ali, abriu uma caixinha do que você sente ao entrar nessa sala. Tem gente dizendo, eu sinto vontade de ir embora, eu ia enlouquecer, e E caos, e assim, não sei o quê. pegar a minha maninha e vazar, porque não tem condições de tu ficar num espaço assim tão, sabe, colorido e com tantos estímulos, né? É, exatamente. Então, imagina tu fazer uma prática de yoga num ambiente assim, né? Que a prática é justamente para tu olhar para dentro, né? Para tu ter aquele momento de reflexão. Imagina tu tá sendo super estimulado, né? Então, é por aí que vai o nosso nossa linha de raciocínio aqui vinculando os dois assuntos. Tudo bem, e já aproveitando esse gancho, né? Por muito tempo, e até quando a gente começou a trocar essa ideia lá no ano passado, eu fiquei pensando, é interessante, né? Eu achei, Mari, teu trabalho é super interessante, mas eu pensei, será que a gente consegue fazer esse link com yoga? Porque tem uma ideia, né? A gente tem uma ideia de que yoga é recolher os sentidos. Yoga é olhar para dentro. Então, muita gente acha que por conta disso, a gente deve ignorar o ambiente externo. Porque, bom, yoga é só olhar para dentro, então não importa como está meu quarto, como está minha cama, como está a luz, como está. Só que, na verdade, importa sim, né? Então, assim, para quem já pratica há muito tempo, para quem já tem uma prática bem estabelecida, é bem tranquilo praticar em qualquer lugar e em qualquer condição, né? Mas agora, para começar a praticar, para quem está começando, para quem ainda não tem a rotina de prática bem estabelecida, o ambiente ele vai ser sim muito importante, né? Para criar esse ritual ali para tua prática, preparar esse ambiente que vai te olhar, que vai ser convidativo, que vai fazer com que tu te sinta bem. Então, a gente não pode ignorar esse aspecto, né? A ideia é usar o ambiente como um facilitador, né? É óbvio que tu pode fazer yoga na onde tu quiser, mas por que não utilizar o ambiente como um facilitador? Se você tem um objetivo para o ambiente estar apropriado de acordo com o teu objetivo, ou se daqui a pouco você quer criar uma rotina, que é o que veio do livro lá do Hábitos Atômicos que a Ju tinha me indicado, daí eu li também. E ele relaciona muito isso também nessa criação de hábitos. Por que que a gente não organiza o ambiente para ele te fazer focar num hábito, né? Porque quando depois tu vai estudando, assim, como o teu cérebro funciona, tu vê aqui a ideia do cérebro é economizar energia. Então, o máximo possível que tu fizer de coisas que tu não tenha que parar para pensar, melhor. Então, quando o teu ambiente tá todo organizadinho, a ponto de tu não ter que pensar no ambiente, e que ele esteja te facilitando a fazer determinada ação, né? A ação que tu quer, por exemplo, uma prática de yoga, melhor vai ser. Então, porque tu não vai estar focando no externo, né? Mas daí isso daqui a gente continua conversando. Quando eu vou exemplificando, porque parece meio papo de louco, né? Mas eu vou exemplificando ali quando a gente for falando dos tópicos. A gente vai dar aqui, né, de várias dicas, assim, práticas mesmo, de como melhorar os ambientes para a prática de yoga. Fazendo um mini gancho com isso que tu falou, eu sempre falo, né, para os alunos que a tarefa mais difícil, para quem quer estabelecer uma prática assim, uma prática mais pessoal, diária, né, constante, eu sempre falo que a maior dificuldade é estender o tapetinho e subir nele, né? Exatamente, Não é perfeito. praticar, mas é pegar, é organizar, dizer assim, eu vou praticar tal hora, então agora eu vou pegar meu tapetinho. Isso é o mais difícil, né? Exatamente. Então, se tu prepara o teu ambiente, deixando o teu tapetinho estendido de repente antes de dormir, quando tu acordar de manhã, não importa se tu tá com preguiça, se tu não tá com vontade, teu tapetinho, teu ambiente de prática já vai estar te esperando. E aí vai ser muito mais fácil tu praticar, né? Então, ajuda inclusive, né, na essa questão do ambiente vai te ajudar a criar um hábito ali para praticar ou para fazer qualquer coisa, né? Lembrem que tudo que a gente está falando aqui hoje, a gente vai falar ali dos elementos que são mais específicos para o yoga. Mas vocês podem fazer os links para qualquer área da vida de vocês. Tá? Então, tentem ali puxar para onde faz sentido. Perfeito. E a ideia, né, como tu falou, é eliminar os ruídos desse ambiente. E uma coisa que, né, que sempre falam, a gente, por exemplo, quero meditar. Eu não vou tomar café antes de meditar.
Eu sei que isso vai me deixar, né, mais agitada, mais alerta, e eu quero recolher os meus sentidos, eu quero relaxar um pouco mais. E a minha mente vai ficar a milhão. Então, a mesma coisa. Se eu não vou tomar café para meditar, eu também posso pensar, bom, o que eu posso tirar do meu ambiente que vai me deixar mais focada para a prática, mais tranquila, com menos distrações, né? Então, pensar nisso. E uma coisa que eu queria reforçar é que o yoga tem muitas escrituras bem antigas, né? E já no Hatha Yoga Padita, que é uma escritura, se eu não me engano, eu acho que é do século XV. Naquela época, um dos primeiros tópicos assim desse manual para prática, eles já falam do ambiente. Então, claro que esses trechos eles são bem voltados para a realidade, para o contexto daquela época, né? Para a realidade de quem escreveu isso, mas o ambiente já estava presente ali nessa escritura. Então, mostra que isso é sim importante, né? Que a gente não pode ignorar esse aspecto, porque ele vem antes de qualquer outra coisa, né? É um dos primeiros tópicos ali que eles trazem ao lugar para a prática. Então, acho que a gente pode agora começar a falar um pouquinho mais sobre os elementos. Alguns são bem polêmicos, até a neuroarquitetura e yoga fica meio assim, não entram num consenso, né? Porque as pessoas dizem uma coisa, né? Mas eu sempre falo que não existe certo e errado, né? Existe o que faz sentido e o que funciona para cada pessoa. Então a gente vai ter um pouquinho de cada aspecto desse. Quem respondeu lá as enquetes nos nossos stories dessa semana, então agora vai ver o que a gente tem Se para falar. alguém quiser mandar alguma pergunta, ficar com alguma dúvida tanto do ambiente quanto da yoga, ou de outra coisa também que vocês queiram relacionar, também fiquem super à vontade para mandar aí as suas dúvidas, as suas questões. Então, o primeiro tópico que eu queria falar é da janela, porque no vídeo que a gente fez, né, eu tô praticando de frente para essa parede, daí tu questiona por que tu tá praticando em frente à parede? Vamos botar uma janelinha ali. Aí tu diz, tu tem que concentrar mais. E realmente, para mim, funciona muito mais se eu não tiver nenhum estímulo na minha frente, né? Se eu estiver numa parede. E eu sempre lembro de uma prática que eu fiz quando eu fui para um simpósio de yoga lá nos Estados Unidos. Era num lugar assim maravilhoso, no meio das montanhas, da floresta e tal. E a gente fez uma prática de manhã cedo, no nascer do sol. E a professora continuava o tempo inteiro dizendo pra gente: olhem o sol nascendo, vejam a luz do sol, vejam o brilho do sol, olhem a natureza. E aquilo me perturbou tanto, sabe? Tirou tanto o meu foco da minha prática que eu saí da prática sem entender nada do que eu tinha feito, sabe? Uhum. Para mim, não funciona muito bem ter uma janela na frente. Talvez até se fosse só a janela, sem a professora chamando os meus sentidos para fora, pode ser que, né, talvez teria funcionado melhor. Uhum. A gente tem que, né, testar e Eu, ver o que eu, eu até tinha anotado aqui, né, que uma das coisas, assim, é essa escolha do lugar, né, e daí já vou emendar daqui a pouco com a história da janela, né, porque justamente, porque tudo começa com a escolha do lugar. Eu, por exemplo, aqui eu tenho, o meu apartamento é minúsculo, é tudo junto aqui, eu trabalho, eu durmo, é basicamente um cômodo só, né, mas é engraçado que quando eu vou praticar, porque eu tenho duas portas, a da cozinha e a do banheiro. Eu fecho até elas, eu poderia deixar aberto, porque meu apartamento é pequenininho. Mas eu também, eu acabo praticando meio que de frente para uma porta, porque eu prefiro também não ter essa sensação, porque daqui a pouco eu tô olhando, porque daí senão eu estaria com a minha visão olhando para a cozinha. Daqui a pouco eu tô olhando ali, vou estar pensando o que que eu vou jantar. Eu vou estar, entende? Quando vê a cabeça se distrai muito fácil. E é isso que os ambientes vão mexendo meio que no nosso inconsciente e vão dando aqueles gatilhozinhos para te levar para longe, né? Então, a ideia é evitar, né? Então, é isso que tu falou, assim, daí entra nessa parte das janelas, né? As janelas, quem é da arquitetura é muito legal, porque a gente duplicou essa enquete, né? A gente fez a enquete no feed, no perfil da Ju e no meu perfil.
E claro que o perfil das pessoas que seguem a Ju é diferente do perfil das pessoas que me seguem. As da Ju normalmente já praticam yoga, ou já têm interesse dentro disso, e para mim eu tenho muito perfil de arquitetos, estudantes e tal, né? E essa questão da janela é muito interessante, porque por um lado da arquitetura, a gente sempre quer janela, a gente quer vista, a gente quer tudo isso. Então teve muitas pessoas que votaram ali que gostariam de ter janelas, gostariam de ter vista. E no da Ju, não. No da Ju já foi mais uma ideia de recolhimento, né, dessa enquete. E é bem isso. Então, eu digo sempre assim, um dos grandes pilares da neuroarquitetura é tu entender qual é o objetivo. Então, assim, se o objetivo é olhar para dentro, é tu não se desconcentrar, é tu ter um foco um pouco mais para dentro mesmo, a ideia é que ambientes não sejam muito amplos. A ideia é justamente de ambientes serem um pouco mais fechadinhos, pé direito mais baixo. Isso já está dentro assim de outros estudos que falam sobre concentração, que eu acho que é muito bem linkado com isso da yoga. Então, daí a gente pega a parte das janelas, as janelas elas voltam muito para a ideia de distração, para a ideia de relaxamento num sentido de descompressão. Porque, por exemplo, assim, num lugar de trabalho é muito bom ter janelas para tu foca no trabalho, mas às vezes tu precisa dar uma descomprimida. Então, por isso que é importante, tem essa dualidade, né? Então, ali no postzinho naquele Reels que a gente fez, eu botei a janela, era uma janela primeiro por um ambiente movimentado. Poxa, isso não vai dar certo. Tu tem tá fazendo uma prática de frente para uma rua, para um negócio onde tem muito movimento. Isso aí vai te levar para fora, vai te levar a olhar o que está acontecendo. Mas daqui a pouco, se essa janela é para um ambiente, é para uma vista um pouco mais monótona, algo que não tenha muito movimento, muito fluxo, talvez seja interessante, não vai te dar uma grande diferença. Então, entra naquele estado de equilíbrio. E de tu entender também se para ti, se tu é uma pessoa que se desconcentra com mais facilidade ou não, como a Ju disse, quem já tem a prática há mais tempo, talvez isso não vai levar. Mas que nem ela, a Ju, por exemplo, que é uma pessoa que já pratica, que já tem mais aí né, enfim, a, né, a manha do Paranauê. Tu já, mesmo com uma professora dizendo, ai, olhem o sol e tal, tu se desconcentrou. Então, tudo isso tem que ser visto, tem que se. Aí a gente volta pro se conhecer, ver se tu é uma pessoa que se distrai com facilidade, é melhor que não tenha janela. Se tu não tem tanto problema com isso, ok, ter uma janela, mas de preferência para um lugar que não vai ser movimentado, que não vai ter esses estímulos aí, principalmente de movimento. O movimento nos atrai atenção, é do nosso instinto tu olhar quando alguma coisa se movimenta. Passou um pássaro, passou um cachorro latindo, sabe? Tu vai olhar, porque é do nosso sistema, sabe, de percepção ambiental, né? E não é não ter janela no ambiente, né? Embora na escritura ela fale que não pode, não pode, né? Mas eles sugerem que não tenha janela no ambiente. Mas isso lá no século XV, né? Aqui eu tenho janela, mas o que eu faço? Eu me volto para a parede, né? Eu prefiro. Eu tenho ambiente claro, né? Tudo isso, mas eu prefiro olhar para a parede porque eu não vou ter nenhum estímulo na minha frente. Então, é muito disso, né? E eu acho que aproveitando ali, pegar o gancho da janela, uma dúvida que sempre as pessoas, né, me fazem, principalmente quem está começando, posso praticar no gramado do carro? Posso praticar num parque? Posso? Pode tudo. Pode praticar o que quiser. Mas eu sempre falo, vai ter muita distração, né? Então, como tu falou, vai ter o passarinho voando, vai ter o cachorro latindo. Se tu vai num parque, se é no meio da cidade, além de ter poluição, né? De ter carro passando, ônibus buzinando, eu não consigo me concentrar da mesma forma do que fazendo a prática aqui. Sem contar que às vezes tu vai estar lá deitado no relaxamento, vai começar a ter mosquito, formiga caminhando sobre tuas pernas. Então, assim, vai gerar distração. Ou tu vai ficar preocupada, será que tem alguém me olhando? Coisas assim, né? Então, quanto menos distração na tua prática, melhor. Eu acho que isso que é importante a gente reforçar.
Eu acho que é perfeito, assim, essa colocação, porque daí vem também da minha parte de neuroarquitetura, a gente tem muito essa relação que a gente gosta, tipo, é importante a gente ter esse contato com a natureza. A gente tem uma área de estudo que é o design biofílico, que é justamente trazer a natureza para perto de nós, né? A gente ter esse contato com a natureza, seja com plantinhas, seja com uma vista para uma área externa, enfim, de diversas maneiras. Mas a gente foca, a gente volta para aquele pilar, qual é o objetivo? Porque a prática que tu vai ter não vai ser uma prática também que tu vai ficar ali o dia inteiro praticando. Daqui a pouco é 1 hora de prática, por exemplo. Então, tu ter aquele momentinho ali que tu vai justamente se focar para dentro, talvez seja interessante aí tu botar na balança o que vale a pena ou não. Eu acho assim, para mim, Mariana, eu acharia muito, muito ruim fazer uma prática num parque. Eu já digo para a Ju, eu acho maravilhosa essa história de yoga online, porque até mesmo se eu estivesse praticando em um espaço de yoga com outras pessoas, eu tenho certeza que aquilo ali já iria me desfocar, sabe? Praticar com um coletivo. Mas isso é super pessoal, né? Então, isso para mim. Tem pessoas que não que preferem ter a prática pessoalmente, mas daí isso vai para um outro viés. Mas é tudo também dentro dessa parte de escolha do ambiente, né? Tá. E isso é bem essa questão de prática individual e coletiva, né? No yoga a gente valoriza muito a sangha, né? Essa comunidade, é ter ali o grupo que caminha contigo. Então isso é muito importante. Mas também é muito importante que tu tenha a tua prática pessoal, né? O teu encontro contigo mesmo. Então, como tu falou, para algumas pessoas vai funcionar muito melhor, vai ser muito mais fácil chegar a esses estados praticando em casa. Ou aquela coisa, né? Eu vejo que o online funciona muito porque as pessoas terminam de praticar e já estão em casa. Elas não precisam sair da prática, pegar o carro, pegar um trânsito desgraçado, às vezes, para depois chegar em casa e pensar, tá, cadê o estado de relaxamento que eu alcancei há 10 minutos atrás? Olha, exatamente, perfeito. É que manter esse estado por mais tempo, né? E essa parte de coletivo e individual, ela é muito ligada com a personalidade das pessoas, porque o ser humano é um animal que precisa de interação social, mas existem dois tipos de pessoas, dois não, milhares, mas assim, dentro de uma característica, existe a característica das pessoas que buscam se reenergizar, elas recarregam as energias com outras pessoas que elas precisam, para elas se sentirem reenergizadas, elas precisam contato, elas precisam falar com outras pessoas, e tem as pessoas que se reenergizam individualmente, que precisam aquele tempinho sem falar com ninguém, para, né, mais reclusas, né, mais introspectivas, né. Então, isso também, por isso que isso entra desde já numa parte, assim, de personalidade, né. Eu vi que a Natana ali colocou que ela respondeu. Eu respondi de frente para uma vista externa lá na nossa enquete, né? Aí depois parei para refletir. Uma vista em contato com a natureza me manteria o foco, mas uma vista com outras distrações já externiza muito a prática. Perfeito, é exatamente, né, o que a gente tinha falado. Ah, ela é arquiteta e amiga da Ju. Daí E ela aí ela pratica yoga, né, com a gente. E ela, a Natana é uma que às vezes pratica, quando ela tá no sítio, ela pratica de frente para um janelão, uma vista assim, para a natureza, maravilhosa. Eu sempre falo para ela, ai, que inveja dessa vista, porque é muito bom. Às vezes, a tua prática, lembre que prática de yoga não é só prática física no tapetinho. Às vezes pode ser tu sentar no teu tapete e contemplar a vista, né? Contemplar isso também pode ser, né? Pode ser que isso te gere um estado ainda maior, né, de calma, de relaxamento, de conexão, do que a própria prática ali de posturas. Então, a prática ela pode acontecer de inúmeras formas, né? Só que aí depende muito do teu objetivo. Teu objetivo hoje é contemplar a natureza? Então, tudo bem, tu vai ter a janela. Teu objetivo é se voltar para dentro? Aí tu fecha essa janela, né? Então, acho que é bem importante. Deixa eu só falar, a gente já deu meia hora, então vamos dar uma Ah, a gente vai se passar no horário. Outra coisa que eu acho que é bem importante falar é todo mundo perguntar, eu preciso ter um altarzinho, né? Alguma coisa assim, porque é bem comum, né? Nos estúdios de yoga, tu entre na sala de yoga e tenha um altar com alguma imagem, tipo, alguma deidade.
com vela, com flores, com, né? A maioria das escolas, né, que eu pratiquei tem isso. Só que eu acho bem importante que as pessoas escolham, se quer colocar um altar, eu acho muito legal tu ter o teu altar, ter o teu cantinho de prática, mas tu tem que escolher coisas que façam sentido para ti, né? Não adianta tu botar ali uma estatueta de alguém se aquilo não te toca, né? Isso. Não adianta pegar elementos que não fazem sentido para ti, vai ser só mais uma distração, um elemento a mais ali que não vai agregar. Então, se é uma imagem que te traz uma conexão, que a tua prática é mais devocional, tudo bem, né? A vela, ótimo, acende a tua velinha, coloca a tua flor, mas tenha um sentido para isso, né? Pergunta, se tu não sabe, pergunta para o teu professor, né? Qual é o sentido de cada coisa, porque tem um sentido. E aí, a partir disso, vai ver, faz sentido para mim? Faz. Vou colocar, se não faz. Mas Júlia, eu tinha meu altarzinho lá em Porto Alegre, bem simples, porque eu não sou, assim, não tenho uma ligação tão forte com essas deidades, eu nunca estudei a fundo, então realmente não faz muito sentido para mim. Eu não vejo por que ter um altar gigantesco ali com um monte de coisa, porque não me toca ainda. Pode ser que daqui a pouco, sim. Mas eu tinha um altarzinho simples lá em Porto Alegre, e aí, desde que começou a pandemia, a minha vida virou uma vida nômade. Então, eu estou há uns 2 anos pipocando de casa em casa. E aí, na prática, não pode estar dependente aquilo, né? A esse altar. Então, tá, então não tenho altar, então não vou praticar. Não, não é isso. Na prática, hoje eu estou praticando aqui sem altar, estou praticando toda improvisada no quarto, dou aula aqui. Mas eu não deixo de praticar por isso. Mas é aquilo que eu tenho anos de prática. Minha prática ela já está estabelecida. Então, fica um pouco mais fácil, né? E eu sei que não importa onde eu vá, a minha prática ela vai comigo, né? Ela não depende de um professor, ela não depende do altar, ela não depende de nada. Ela prática, ela está dentro de mim. Então, essa questão do altar, né? A gente poderia falar horas e horas de cada um desses elementos que compõem o altar. Vamos tentar resumir só em altar, assim, né? Mas tem que fazer sentido para ti, né? Tem que te tocar. Isso dentro da neuroarquitetura, ela entra bem na parte de personalização, desse vínculo com memórias afetivas, com fé, com crenças. Então, como tu disse, isso também acaba muito sendo muito pessoal, assim. Então, se aquilo faz sentido para ti, se aquilo mexe contigo de uma maneira que faz muito sentido e que você é apegado àquilo ali e vai te ajudar a se voltar para dentro, isso é muito ligado com fé, por exemplo, né? Então, tudo bem, então faz o altar, né? Faz assim, porque ele vai. Quando a gente vai personalizando um ambiente, deixando ele mais a tua cara possível, mais tu se sente confortável nele, mais tu se sente seguro nele. Então, isso vai ser muito bom, sabe? Se tu botar a tua cara, o teu jeito, né, nesse ambiente. Então, se faz sentido isso pra ti, faz, que daí vai ser bom. Mas não é obrigação, como a Ju disse, assim, não precisa botar uma coisa porque tu viu que tem que ter, ou porque, né, tem que ver o que faz sentido pra ti. Mas isso entra para a parte de neuroarquitetura, ela entra muito nessa parte afetiva mesmo, assim, do vínculo das pessoas com aqueles objetos ou com aquelas crenças, né? E eu ia pegar o gancho de uma coisa que tu falou, mas assim, essa questão de ter um cantinho de prática eu acho bem importante, né? Não ficar praticando cada dia num lugar diferente. E dessa forma tu não te conecta com o, né? Eu sempre falo, cria um espacinho ali para tua prática, mesmo que seja no cantinho ali, de frente para a porta, de frente para a parede, mas assim, é o teu cantinho de prática, porque eu, por exemplo, né, quando eu não tô com energia, não tô com tempo de fazer 1 hora de prática, não, eu quero só me conectar comigo mesma, quero, sabe, dar um respiro, eu vou pro meu cantinho de prática. E ali eu sento, faço algumas respirações, eu me conecto com a energia, né, com isso que esse espaço me traz, com essas sensações, né, que esse espaço me traz, eu já consigo me conectar com ele
sem necessariamente ficar ali uma hora praticando, né? Então, às vezes, só esse. É a mesma coisa, né? Tu entrar numa sala de yoga. Tu entra numa sala de yoga, parece que tu sente energia ali no lugar. Tu entra num templo, em alguma coisa assim, tu sente, né, o que tem naquele lugar. E mesmo para as pessoas que são mais céticas, digamos assim, para quem não tem esse lado, digamos, mais espiritualizado de energias, assim, isso também se explica porque simplesmente o teu cérebro já relacionou aquele lugar para aquela atividade que vai ser feita. Então, como tu diz assim, se eu sei que é sempre aquele lugarzinho ali que eu vou praticar, o cérebro já relacionou ele àquilo, já vai quando tu for pensar em praticar, tu já vai pensar em ir naquele lugar. Eu sou muito apegada ao tapetinho. Eu parece que quando eu vou viajar, por exemplo, lá na minha mãe e tal, eu levo o tapetinho, minha mãe dá risada que eu fico levando o tapetinho, cara, parece que se eu praticar sem o tapetinho não é a prática, sabe? Tem o cantinho ali, né? É aquilo que me refere a yoga. Eu até não gosto, assim, de eu vou fazer algum outro exercício. Eu até não gosto de fazer outro exercício no meu tapetinho de yoga, porque parece que é pra isso, sabe? Mas é exatamente isso. E acho que é perfeito isso, né, Ju, que tu falou. E também, se possível, agora, assim, arquitetonicamente falando, se tu tem espaço, se tu tem a possibilidade, o ideal é se tu, por exemplo, trabalha em casa, tem home office, o ideal é tu se afastar desses ambientes que te remetam a produzir, a atividade, né? O ideal é tu ir para. Então, vai mais para o lado do quarto, mais para o lado desses ambientes mais acolhedores do que esses ambientes de produção, né? Eu acho que para tu escolher. Claro que se tu não tem a possibilidade, eu acabo fazendo minha prática do lado da minha mesa, mas é o que eu tenho. Mas com certeza eu privilegiaria, se tu pode, dar prioridade para esses ambientes que são um pouco mais acolhedores, né, para fazer a prática. Com certeza. Outro elemento que sempre me perguntam é a questão da música. Eu acho que a música a gente podia ter incluído ali junto, né, com velas, aromas. Aromas é outra coisa. Tem gente que ama, né? E eu sou super a favor. Eu estudei aromaterapia, eu sou mega a favor, tô aqui com os meus cheirinhos. Que me traz, sabe? Dependendo do óleo, vai me trazer determinado, né, sensação. Para mim, ajuda muito. Eu gosto muito de, antes da prática, tentar escolher um óleo de acordo com aquilo que eu quero trabalhar naquele dia, né, com o que eu quero me conectar. Eu inalo esse aroma e aí eu vou me conectando comigo. E já vou trabalhando a respiração. Mas tem gente que não gosta. Eu tinha uma professora que ela falava: Deus me livre se eu chego numa aula de yoga e alguém me dá um óleo para cheirar. Porque faz sentido para ela, né? Então, também faz sentido para ti, tu usa. Se não faz, não usa. Música, mesma coisa. Para algumas pessoas, vai ajudar a trazer esse, né? Esse foco pro agora, pro que tu tá fazendo. Vai desligar, né, do externo. Às vezes tu tá praticando, tá com muito barulho da rua ou de vizinho, coisa assim, talvez a música te ajude. Mas, de uma maneira geral, a gente não recomenda praticar com música, porque vai despertar emoção, vai despertar, né, outras coisas, e a ideia é só tu se recolher e olhar o que tem ali, né? Sem trazer memórias à tona, sem, às vezes, as músicas, elas nos fazem dar uma viajada, e aí já perde um pouco o foco também, né? Eu concordo, assim. Essas duas coisas, daí aqui dentro fazendo o link para a arquitetura, a gente entra nos ambientes multissensoriais, né? Que é a nossa ativação dos nossos outros sentidos, porque a arquitetura, a maior, né? O sentido que mais atua é a visão, mas aí a gente pode ativar os outros sentidos dentro do ambiente, né? Então, através dos aromas, através das músicas e tal. E isso eu acho que também essa relação, principalmente de aroma, eles remetem realmente a muita questão de memória afetiva, de tudo isso. Música, além da memória afetiva, daqui a pouco tu tá cantando a música na tua cabeça junto, então tu não tá nem pensando no que tá acontecendo. Mas tem também pessoas que conseguem mais e que tem os tipos de músicas, né, para fazer determinadas práticas. Enfim, tem que testar, ver se faz sentido para ti, se isso vai te levar para fora ou para dentro, né?
E aromas também é uma questão também muito pessoal, assim, tem os aromas que são mais indicados para relaxar, para estimular, tudo bem, mas tem pessoas que têm mais sensibilidade ou menos sensibilidade com aromas, né? E isso também pode ligar muito. Eu gosto de aromas para fazer a prática. Música já não, a não ser que eu esteja assim só meio que num momento relax, não muito prática, mas só, né, sei lá, relaxando mesmo, né? Não de fato fazendo a prática de yoga. Mas eu acho também, tem que ver o que faz sentido para ti. Eu acho que ainda a música é um pouco mais dispersiva do que os aromas, né? Mas, e é isso, tem essa relação com as memórias fortemente. Então, tem que. O importante aqui, na verdade, que a gente quer mostrar é que vocês tenham consciência de tudo isso, né? De que se tenha consciência de que esse ambiente tá te afetando. Se daqui a pouco tu percebeu que a música tá te levando para fora, evita colocar. Se tu percebeu que o aroma tá te perturbando de alguma maneira, evita colocar, né? Então, é justamente criar e testar e ver o que vai fazer sentido para ti, né? Com Faz parte certeza. desse autoconhecimento todo aí. Outra coisa que. Outros dois elementos, os últimos dois que a gente vai falar hoje, é o espelho e a questão da iluminação. E a questão do espelho, tem mais, né? Ar-condicionado também. A Ah, é verdade. controvérsia do espelho, porque, embora, né, ele nos leve muito para fora, né? Porque é uma distração, ele tá te olhando, aí tu vai, meu cabelo tá assim, botei a blusa virada, tu vai olhar, vai refletir o ambiente, tu vai lembrar de alguma coisa, né, do trabalho que tu viu lá pelo reflexo do espelho. Então, assim, o espelho ele é muita distração. Mas, se tu tá praticando sozinha e daqui a pouco o teu objetivo hoje, nessa prática, é olhar o alinhamento das tuas posturas, talvez hoje, nessa prática, tu vai abrir uma sessão, tu vai praticar na frente do espelho para ver o que tu pode te alinhar melhor, se daqui a pouco, né, tu pratica online e não tem o professor ali para fazer os teus ajustes. Então, assim, em alguns casos o espelho pode te ajudar, ou tu pode te filmar daqui a pouco e te ver depois, para ser menos distração ali no momento, mas de uma maneira geral, evitem. Meu armário tem um espelho gigantesco, vira de costas, tenta não ficar de frente para isso não te despertar tanto, né? E até pra tu não virar refém dele, né, Ju? Porque daqui a pouco, assim, tu tá buscando alinhamento se olhando no espelho, tu não tá buscando alinhamento sentindo se tu tá alinhada, tu tá visualizando, e isso é diferente, né? Então, isso eu vejo uma das coisas, porque eu, particularmente, eu até gosto de fazer virada pro espelho, mas daí eu vejo exatamente isso. Às vezes eu penso, eu não sei se eu tô alinhada, sabe? Então, como tu disse, tem que ver, ver qual é o objetivo e tem que. Não pode se tornar refém daquilo ali, né? Pra tu evoluir na tua prática. E a questão da iluminação também depende, porque se tu pratica de manhã, talvez teu objetivo seja acordar para a vida e trabalhar. E tudo bem praticar num ambiente mais claro. Mas se tu pratica à noite, tu já pode aproveitar a tua prática para fazer ali uma higiene do sono, né? E deixar uma luz mais baixa, na hora do relaxamento, escurecer totalmente o ambiente, para que tu realmente possa relaxar, né? Acho que a neuroarquitetura fala muito, né, da iluminação, acho que é um dos pontos que mais interfere, Hum. né? Ter uma luz branca assim de noite, a gente sabe que isso não é bom para o nosso sono, não é bom. Mas se ter uma luz mais, né, clarinha e tal, mais amarelinha, mais baixa, isso vai nos ajudar e vai ajudar na nossa prática. E aí a gente começa a perceber, nossa, talvez eu não esteja dormindo tão bem por conta disso. E aí tu vai levar tudo isso que a gente está falando aqui do ambiente, da prática, tu vai levar para tua rotina, né? Para fora do tapetinho. É exatamente isso, assim, a iluminação ela vai muito nesse viés assim do estimular ou do relaxar, né? Para tu estimular, tu vai para luzes mais brancas, com luz mais homogênea, né? Isso quer relaxar, tu vai para as luzes mais amareladas, mais baixinhas. Se tu tem a possibilidade de botar uma luz mais indireta ou um abajurzinho, tudo isso tu vai criando, eu sempre digo climinhas, né? Então, o climinha para tu relaxar é diferente do clima para tu produzir. E daí, e essa parte da iluminação também, primeira coisa assim que eu acho que eu, pelo menos particularmente, penso,
vou fazer a minha prática sempre com a luz mais amarelada, né? Mas é porque realmente eu pratico mais à noite ou mais no entardecer. Mas se a pessoa pratica de manhã, quer acordar, quer produzir, então daqui a pouco a iluminação dela vai ser diferente. E isso, assim, a arquitetura pode ajudar e muito, assim. Isso tem muita relação com a nossa relação com o ciclo circadiano, com a iluminação que varia ao longo do dia. Então, isso daí dá conversa até não poder mais, assim. Mas, mas se querem uma dica, né, a ideia de para relaxar, fiquem sempre com as luzes mais amarelas e para estimular as luzes mais brancas. É. E bom, só para fechar esse assunto dos elementos que a gente. Eu não sei se as lives ainda tem só 1 hora ou se dá para Eu passar acho que mais. ainda passa um pouquinho, né? Mas vamos tocar. Tem mais 10 minutos. Então, só para fechar esse assunto, a questão da temperatura. Eu tenho algumas alunas que são bem assim. Eu sempre falo que, segundo a tradição, né, a gente não deve usar ar-condicionado, ventilador, porque a ideia é gerar calor no nosso corpo, suar, colocar para fora as toxinas, né? Enfim, fazer uma limpeza. Isso é o que a tradição fala. Só que, mais uma vez, tem que ver o que funciona para o teu corpo e para ti. Eu tenho uma aluna que ela me fala, ela vive com ar-condicionado, né? Sempre. Então, realmente, se ela fizer a prática dela sem ar-condicionado, suando ali, ela passa mal. Então, Sim, não tem por que botar ela no estado de sofrimento em cima do tapetinho, exato. sabe? Pegar um dia muito quente e tentar praticar meio-dia, né? Tu vai passar mal, tu não vai te sentir bem. Isso vai ser uma distração que tu vai ficar, ai meu Deus, que calor é. E aí vai te levar muito mais para fora do que para dentro, né? Tu não vai conseguir, tu vai te afastar do estado que tu tá buscando alcançar ali na prática. Faz sentido? Não, não faz. Então, tudo bem. Mas assim, tenta não congelar o ambiente, né? Se tu precisa desse elemento, né, para te dar um bem-estar, tenta só não botar ali no máximo, tenta não deixar o ventilador voltado, né, para ti, para tua cara. Então, dá para a gente adaptar de uma forma que fique, né, mais equilibrado isso. É, a temperatura de conforto que se tem, assim, dentro de cálculos de carga térmica e tal, ela varia de. Ela é, na verdade, 23 graus, mas ela varia, dá para variar de 22 a 24. Homens e mulheres têm essa diferença. Homens normalmente preferem as temperaturas mais frias, as mulheres um pouco mais quentes, pela própria temperatura corporal, né? Então, se possível, se ficar nessa temperatura amena aí dentro, por volta dos 23 graus ela já vai estar, tu já vai estar num ambiente que tá ameno, né? Que tá em temperatura ambiente, aquela, né, que a gente diz assim. Como a Ju disse, assim, se vai ter que ligar um ar-condicionado tá, num dia de 40 graus, tu vai ter que ligar. Mas não liga no 15, liga no 23 ali, que ele vai te deixar um pouco mais tranquilo, ele já vai te refrescar, né? E vai manter, assim, vai, vai te dar também todos esses benefícios da prática também. Eu acho que a ideia é não ter o choque térmico, é não ter aquela. Porque quando tu tá fazendo a prática, tá fazendo, tá se exercitando de alguma maneira, tá se movimentando, tá fazendo energia girar, né? Então, a prática ela tem os dois momentos. Tem o momento que tu tem o movimento e tem o momento do relaxamento. E no momento do relaxamento, a temperatura do corpo vai cair. E tu não pode sentir frio, né, Ju? A Ju sempre fala isso. Tu não pode tensionar, né? Então é mais nesse sentido assim que a temperatura tem que estar um pouco mais constante, não tão brusca, né? É. E é bem, então é isso, né? Não existe, só para resumir, não existe certo e errado. Existe o que vai funcionar para ti, existe o que vai funcionar para fulano, e existe o que faz sentido para ti, né? Tem que fazer sentido. Só que para que isso aconteça, tu tem que se conhecer, né? Tem que praticar yoga para se conhecer, para tu ver o que faz sentido para ti, né? Para ver o que funciona. Então, a gente só tem que, eu acho que é muito válido reforçar, é que a gente não pode perder o foco, né? Então, tem gente que vai dizer, ah, então, tá, meu Deus, meu ambiente está o caos, minha prática vai ser o caos. Não, calma, não é bem assim. Ou, ai, meu ambiente está o caos, então não vou praticar.
Não, né? Tu não pode usar o ambiente, a tua prática não pode estar condicionada a esse ambiente. Tu tem que praticar independente, né? Faz o que é possível para ti nesse momento. E aí, aos pouquinhos, tu vai arrumando esses elementos, vai preparando melhor o teu ambiente para que fique cada vez mais agradável, para que fique cada vez mais, né, acolhedor para a tua prática. E, né, eu acho que a ideia principal dessa live é a gente conseguir depois, né, agora fazendo, a gente fez esse link do yoga e da neuroarquitetura, agora a gente quer fazer o link da tua vida, né? Levar todos esses entendimentos para as outras áreas da tua vida. Teu trabalho, como que é o ambiente? Tu tá trabalhando ainda em home office? Como que tá o ambiente que tu tá trabalhando? Ele te proporciona a concentração que tu precisa ou ele também tá cheio de distrações, né? Ele traz as sensações que tu quer sentir ali enquanto tu tá trabalhando, né? O que que tu pode fazer para tu te sentir melhor enquanto tu trabalha? Então, acho que a ideia é essa, depois que a gente se conhece, a gente consegue fazer essa ponte para outros ambientes. E eu acho que vamos voltar e falar aqui da casa do BBB, né? Exatamente, é essa linha de pensamento, sabe? Começa num autoconhecimento, tu entender. Opa, porque às vezes a gente tá tão no automático que a gente nem entende o que que tá nos incomodando. E isso, assim, é nítido, por exemplo, quando tu tem um ruído que te incomoda, tipo digamos, um barulho de ar-condicionado, um barulho que tá constante, e daí tu desliga, e daí dá aquela, ai, que alívio, era isso que tava me incomodando. Então, é meio que dizer, tu criar, tu perceber que tem algo te incomodando, e depois tu criar consciência do que é que tá te incomodando, e daí tu resolver. Então é essa a linha de pensamento que vai desde o autoconhecimento até os ambientes, né? Que é o que a gente falou ali no comecinho, que é de dentro para fora e de fora para dentro. Então acaba virando aí um ciclo. E a gente entra dentro da parte da casa do BBB, né? Que foi polêmica. Que é justamente isso. Entra lá, qual é o objetivo da casa do Big Brother? É ter movimento, é ter treta, é ter conflito, é para as pessoas Gerar um ficarem. estado de ansiedade e tensão nas pessoas, né? Exatamente, a ideia é não manter elas confortáveis. Uhum. Pode ser planta, né? Aquela coisa. Aí eles estão estimulando isso de diversas maneiras, além, obviamente, dos jogos, de tudo que tem dentro, eles estimulam isso através dos ambientes também, com o uso de muita cor contrastante, né? Todos os ambientes têm muita cor. Luz branca, tem muitos elementos, muitas formas, né? Teve uma que botou que parecia que tinha entrado no quadro do Romero Brito. Achei engraçado essa. E é exatamente isso. Então, tipo assim, todo mundo percebeu ali que tu entrou dentro de um caos, que aquilo é cansativo para os teus olhos e para o teu não só para os olhos, mas para o teu cérebro. Tu tá sendo impactado por aquilo ali. Na casa do Big Brother, eu vi uma vez uma entrevista do Nego Di falando que eles também, a temperatura lá é muito fria. Pode ver que eles dormem com edredom, com um monte, eles estão sempre encasacados, então eles dormem no muito frio. Diz que eles acordam sempre com uma luz, tipo, liga luz, liga som alto. Então, assim, eles já acordam naquela tensão, naquele estresse. O nível de estresse deles está sempre altíssimo, né? É para justamente eles entrarem nas paranoias, nas brigas, e é isso. Todo o ambiente está voltado para isso, né? E aí fica a questão, né? Vocês devem ter se perguntado, se não se perguntaram, se perguntem, né? Para quem está acompanhando, como vocês se sentiriam na casa do BBB. Eu não me sentiria bem, já teria fugido de lá. Mas agora se perguntem como vocês se sentem na casa de vocês. A Exato. casa de vocês proporciona que sensações para vocês, né? O ambiente ou o trabalho, o lugar de trabalho de vocês proporciona que sensações em vocês. E lembrem, né, que vocês não precisam ser reféns do ambiente, vocês podem ser os arquitetos desse ambiente, vocês podem fazer alguns ajustes. E assim, não é uma reforma, entendeu? É tirar alguns elementos que talvez estejam ali te distraindo ou te gerando algumas coisas que não são tão boas e acrescentar alguns elementos, né, que talvez possam te ajudar.
Lembrando que muitas vezes menos é mais. E eu tô dessas agora. Minha prática aqui tá bem clean, assim. Pra mim, menos é mais. Como eu fiquei nessa vida nômade por 2 anos, eu precisei me desfazer de muita coisa. E eu vi que realmente, para eu praticar, não preciso de tudo aquilo que eu tinha antes, né? Do altar, da mesinha, das pedras, não sei o quê. Então, assim, às vezes menos é mais, né? Às vezes é só tu tirar algumas coisas, organizar melhor ali o teu ambiente, arrumar tua cama, talvez só isso já faça diferença na tua prática, né? Então, tentem É, perceber. até quando Pode eu falar. dou as consultorias de ambiente, assim, para leigos, né? De assim, quero mudar, né? Não quero fazer exatamente um projeto. Tudo começa com essa limpeza, sabe? Com, tipo, tira tudo que não faz mais sentido para ti, tira o que tá quebrado, tira tudo isso. Isso já vai te dar mais uma visão do que realmente tu tem dentro de casa, o que faz sentido para ti de fato, né? E desapega disso tudo, assim, começa pela limpeza, daí depois, ou às vezes assim, a pessoa não sabe como organizar uma estante. Tem lá uma estante cheia de prateleiras, assim, não sei como decorar, ai, não fica bonitinho, não fica, nunca fica. Você me diz, ai, Mari, mas quando tu vem aqui parece que mudou duas coisinhas e mudou tudo. Às vezes, tira tudo e começa a recolocar aos poucos, sabe? E recolocar pensando no que tu tá. Ai, desligou minha luz aqui. Passou uma hora. Enfim, fazer esse exercício, né, de repensar o ambiente faz todo sentido, assim. E às vezes também os ambientes eles mudam de acordo com a tua vida, de acordo com o teu estado que tu se encontra, né? Então, ver o que está fazendo sentido para ti naquele momento. E não é só assim, agora eu tenho um filho, eu tenho que mudar o ambiente. Sei lá, às vezes a gente muda tanto ao longo da vida e acho que os ambientes têm que ir se encaixando com isso, sabe? E isso eu até uma vez estava conversando no Feng Shui com uma amiga minha, né, que trabalha com Feng Shui, e ela fala muito também disso, sabe? Não adianta daqui a pouco assim tu virou uma mulher e tu ainda teu ambiente ainda tá muito infantil. Enfim, tem diversas coisas que quando vê vocês não, tu pode não estar se dando conta de que o ambiente não está te acompanhando nessa evolução e, enfim, né, na tua vida. E é como tu disse, como o livro diz, né, do ambiente, de tu ser o arquiteto da sua própria vida, enfim, do seu próprio ambiente. Então, para lembrar, né, só para acho que fechar, lembrar que a prática de yoga ela vai muito além do tapetinho, né? Que a gente pratique esse autoconhecimento, sim, dentro do tapete, fazendo postura, fazendo exercício respiratório, fazendo meditação, mas que a gente pode e deve levar essa autoobservação e esse autoconhecimento para fora do tapetinho e, e que mudar, sim, tudo que a gente fizer fora do tapete, que vai contribuir para um estado de calma, de relaxamento, de bem-estar, de harmonia, de conexão com a gente, é melhor, é ótimo, né? Então, o que eu puder fazer, mesmo que fora do meu tapetinho, que está ao meu alcance, eu vou fazer para me sentir bem, né? A prática ela não pode ficar restrita a essa 1 hora ali, às vezes só uma vez por semana. Então, tá, é só nessa 1 hora, uma vez por semana que eu vou me sentir bem, relaxada? Não, eu quero me sentir bem, relaxada, tranquila, conectada comigo mesma todas as horas, 24 horas por dia, todos os dias, né? Então, que a gente possa levar isso para fora, levar a prática de yoga além do nosso tapetinho. E aqui a gente poderia ficar mais horas e horas falando, né, de como a prática pode ir além do tapetinho. Mas acho que a gente pode marcar essa conversa para um outro dia, né? Eu acho que é válido agora a gente perguntar se o pessoal tem alguma pergunta, alguma colocação que queiram fazer, fiquem à vontade. E enquanto isso, eu só queria reforçar, se alguém que quer conhecer, quer praticar yoga, né, podem entrar em contato comigo. As aulas estão acontecendo ainda, né, de forma online. O grupo tá lindo, maravilhoso, tá evoluindo muito mesmo no online. Então, assim, venham experimentar, vai ser um prazer receber vocês. E para quem quer conhecer, né, o trabalho da Mari, eu vou deixar ela agora falando sobre o trabalho dela. Ela tem materiais, cursos, e-books. Então, Mari, conta aí, caso o pessoal queira se aprofundar nessa parte.
Sim, antes de mais nada, a yoga online, gente, dá super certo. Olha, eu estou aqui de prova que eu nunca tinha praticado, comecei a praticar online, sigo e tu vê evolução e, nossa, pra mim, eu não largo mais agora. E quanto aos meus produtos, meus trabalhos, né? Então eu dou um curso de neuroarquitetura, o curso Intro NeuroArq, que ele abre de tempos em tempos as inscrições. Então agora a próxima turma vai ser em março, eu ainda não tenho a data definida, mas aviso, então é só estarem acompanhando. Mas se alguém já tem interesse em ir estudando neuroarquitetura, eu tenho também um e-book, que é o Entenda a Neuroarquitetura, que está disponível. Tudo isso está no meu link ali do meu perfil, vocês podem procurar. Também tem no link uma masterclass, que também está disponível para quem quiser adquirir, que é o Universo da Neuroarquitetura, que ela explica exatamente o que é neuroarquitetura, 2 horas de aula também, que tem também as lives, vai entrar essa live lá também com especialistas de diversas áreas, tem de iluminação com oftalmologista, tem de plantinhas com uma engenheira agrônoma, tem de todas essas lives assim com convidados eu coloco lá também, né, que se mantém atualizado também, que é o combo do universo da neuroarquitetura também tá lá naquele link. Dou consultoria sobre neuroarquitetura, se alguém quer começar a estudar, tem muitos estudantes que querem colocar dentro de TCC e tal. Eu também estou dando consultorias para profissionais que querem colocar na prática de trabalho, né? A gente só mandar ali um direct que a gente vai conversando. E também projetos. Faço de tudo, mas aqui vamos a parte da neuroarquitetura que é o foco. Muito bem, então é isso, gente. A gente quer agradecer muito quem esteve presente ou quem vai assistir depois, né? Porque a ideia é deixar essa live gravada, que ela possa ser útil, né, para as pessoas, não só praticantes de yoga, mas que vocês possam levar isso para as outras áreas da vida, né? Lembrando que o yoga vai além do tapete, sim. Com certeza. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato ou comigo ou com a Mari depois, que vai ser um prazer continuar essa conversa. Né? A gente está há semanas aqui conversando e como é bom conversar sobre isso, né? Por mais que envolva o trabalho, é tão gostoso que é como se a gente estivesse batendo papo, né? Sobre, enfim, qualquer coisa levinha da vida, né? Não é um assunto pesado. Então, Exatamente. A gente está filosofando, né? obrigada, Mari, pelo convite, né, por ter tomado ali a iniciativa da gente fazer essa troca. Foi muito bom. Eu aprendi demais, porque até então eu não pensava muito, né, apesar de sentir inconscientemente que algumas coisas eram importantes, eu não tinha noção do quanto é importante, de que realmente existem estudos, né, que a ciência, né, tá ali para nos mostrar que faz sentido, né, que não é coisa fútil pensar no ambiente, que não é bobagem, né? Então, embora a prática aconteça dentro de nós, eu acho que se a gente começar, né, de fora ali para dentro, talvez facilite muito esse começo. Então, muito, muito, muito obrigada. Te agradeço por ter topado essas conversas. A gente foi criando, na verdade, tudo. Eu vim com uma ideia, Ju, eu acho que a gente, há um tempão atrás, dizendo, Ju, acho que a gente tem que conversar, não sei nem exatamente sobre o que, mas a gente tem que conversar. E daí foi Exatamente. fluindo, esse ano ainda fluiu muito mais nossa, foi muito legal. E eu também aprendo muito contigo sobre tudo da yoga e eu acho que é incrível, assim, todos os ensinamentos que a yoga nos traz. E também só tenho a agradecer toda a oportunidade e a troca, né? Agradeço. Eu queria fazer agora um convite para o pessoal, quem quiser depois de assistir essa live, se vocês praticam yoga, nos mandem a próxima vez que vocês forem praticar, nos mandem uma fotinho do ambiente para a gente ver e a Olá! gente pode compartilhar, né? Compartilhar com outras pessoas, tipo, né? Com o pessoal para o pessoal que pratica em casa ver, né? Que não precisa ser um ambiente tipo estúdio de yoga, que tu pode ter o teu cantinho, que ele pode ser especial mesmo, né, sendo no teu quarto, mesmo sendo num cantinho da sala. Então, nos mandem que a gente vai ficar bem felizes de ver, tá bom? Adorei. Um beijo, boa noite, ótimo domingo para todo mundo. Boa noite, pessoal. Boa noite.